Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, fala comigo. Ministra na minha vida a tua palavra, a verdade do Senhor, que ela seja mais do que verdade para a minha vida, mas seja realidade na minha vida. Diga: eu guardo o meu coração para ouvir a tua voz. Eu me desligo das coisas exteriores para ouvir no meu espírito a palavra, a voz, o comunicar do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Sempre busque ouvir Deus de dentro para fora. Não busque ouvir a voz de Deus falando em alto e bom som. Essa não é a maneira que Ele fala na nova aliança. A maneira que Ele fala na nova aliança é no nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:28 diz que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados dele. Amém, queridos? Nós precisamos de desenvolver o nosso espírito para ouvir a voz do Espírito. Nós devemos calar a voz da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, para ouvir a voz do Espírito. Nós devemos pegar a nossa vontade e alinhar ela com a vontade de Deus. Eu falo isso para você, repito, enfatizo, que você é dono da sua alma, você é dono das suas emoções, você é dono da sua vontade, você é dono da sua mente, e elas não controlam você. E todas as vezes que você deixou ela controlar você, você se deu mal. Não deixe ela controlar você. Você é espírito, e você controla o seu espírito. Você precisa de compreender isso. Eu sou pastor e tenho 48. 48? 48 anos de idade. Eu já tive depressão de desmaiar, estafa emocional tão forte que eu desmaiei, fiquei 40 minutos desmaiado de tanta depressão, estafa emocional, meu corpo desligou. 40 minutos que eu fiquei desacordado, e sair de Goiânia, eu acordei na porta do hospital. Saiu de Inhumas, a ambulância saiu de Inhumas, me levou. Em 40 minutos depois que eu acordei, não, nem sei como que eles fizeram isso. Acho que eles gastaram 20 minutos. Segundo a minha esposa, disse que ele rodou a 180, 220 km por hora. E o farmacêutico que era discípulo meu junto comigo, gritando para ele correr mais. Ele falou assim: não tem, a turbina estragou, não dá para correr mais que é isso aqui. E eles chegaram na porta quando eu acordei. E fez todos os exames, não tinha nada. Então, quando eu falo para você, eu conheço um pouco, por experiência, essa questão. Não deixe as suas emoções controlar você. Não deixe. Jesus falou isso quando? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que haveis de vestir, de comer, nem onde vocês vão dormir. Ele falou: olha para os passarinhos. Você já viu algum pardalzinho passando a asa na cabeça e soviando? Não sei como é que eu vou pagar. Você não vê. E ele falou: se os pardais, se os pássaros, se o pai não deixa faltar nada para os pássaros, quanto mais vocês, meus filhos amados. Diga glória a Deus. Oh, e ele fala: você não pode acrescentar um côvado na sua vida. Ele está dizendo: na força do seu braço, um côvado é essa medida. Na força do seu braço você não consegue acrescentar. Quem está me entendendo? Oh, nós não é que você não deve crer nisso. Presta atenção. Você pode crer nisso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você é livre para isso. Amém, queridos? Oh, aleluia. Creia nessa promessa, nessa verdade de Deus. Sobre a palavra do Senhor você lança a rede e você vive aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu estou muito feliz. Tudo que Deus tem feito, a maneira como Deus fez, o encontro, o processo, o alinhamento das coisas que Deus tem trago. E mais uma coisa que eu estou conseguindo fazer, confesso para vocês, que já tem 2 anos que eu estou trabalhando nesse material.
escrevendo, editando e vindo, e agora cheguei no ponto de colocar até a palavra que eu compreendi, porque eu ia colocar cuidar, mas o cuidar não era isso. Aí eu falei, Deus, não é isso, tem algo a mais. Aí Deus falou comigo, as pessoas precisam ser acolhidas na casa de Deus, precisam ser cuidadas. Foi isso que Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está me dizendo, venha. E quando Jesus disse isso, presta atenção, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, ele está mostrando que ele é Senhor que provém, ele é Deus de provisão. Então, nós sabedores disso e compreendendo isso, é uma lacuna, não é só da videira isso não, certo? Talvez pense que é só a videira que tem esse problema, né, de acolher as pessoas, de inserir as pessoas no corpo de Cristo, né, fazer a consolidação delas. Talvez você pense que é só nós. Eu gosto muito de ler pesquisas. E eu estava lendo uma pesquisa americana. Americano faz pesquisa de tudo. Uma pesquisa americana, na igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, cada 17 pessoas que chegam na igreja, somente uma fica. A pesquisa americana. Então, isso não é uma lacuna e uma necessidade, algo que é só nosso. Nós sabemos disso. Então nós precisamos de compreender que o Senhor Jesus é interessante. Olha aqui, falaram isso no discipulado, eu achei impressionante, porque eu estava preparando a palavra, e eu falei, vou encaixar isso aqui. Acho que não sei se foi o Wesley ou o pastor Luiz, comentou na nossa reunião de sexta, que Jesus ele dirige 2 palavras à igreja. A primeira palavra que ele dirige, ele não dirige ela direto à igreja, ele dirige à multidão. E ele fala para a multidão, Mateus 11, 28, vinde a mim. Diga comigo, vinde a mim. Mas depois ele dá uma outra palavra que não é mais para a multidão. Já é uma palavra para quem quer ser discípulo dele. Aí ele não falou, vinde a mim. Aí ele falou, vinde após mim. Eu vou deixar o caminho e vocês vão passar no caminho. Aí ele dizendo, João 14, 6, ele dizendo, eu sei o que é, Jesus dizendo, eu sei, porque eu sou o caminho que vocês vão passar, eu sou a verdade que vocês vão passar, e sou a vida para vocês. Então, eu não quero falar sobre o vinde após mim hoje, mas eu quero falar sobre o vinde a mim, esses que são, estão nascendo na fé, que estão recebendo, que estão sendo acolhidos. Esse é o primeiro passo na nossa caminhada do vencedor, amém? E como eu falei, eu percebo isso. Então eu percebo que já tem um tempo, eu falei sobre isso com o pastor Luiz, que tem um material riquíssimo a respeito disso. Pastor Naor, a gente conversa sobre isso. E eu falando sobre a necessidade, mas eu não vou mexer na grama do quintal do vizinho. Eu vou mexer na grama do nosso quintal. Vou mexer na nossa realidade. Eu quero ampliar algumas coisas para você. Se bem que o vizinho pode olhar a nossa grama, pode olhar a nossa pomar e querer fazer a mesma coisa. E também é o que nós estamos fazendo também, olhando o pomar de outros, e olhando a maneira como ele cuida, para que nós possamos fazer dessa maneira. E quando a gente olha para Jesus, você percebe que Jesus é um grande acolhedor. Uau, tem um texto que parece que é como se ele tivesse escrito até a palavra acolher. Jesus é um maravilhoso modelo para nós, lá em João 6, verso 39. Olha o que Jesus fala. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual que é a vontade de quem enviou Jesus? Jesus está dizendo, a vontade de Deus Pai é qual? Que nenhum eu perca de todos os que o Senhor me deu. O que é não perder nenhum dos que Deus me deu? É acolher todos. O que é não perder nenhum, queridos? Acolher todos. Ele está dizendo que eu não perca nenhum. Aí ele fala, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha, nesse texto aqui nós vemos a vontade do Pai, que é que nós acolhamos a todos, que nenhum se perca.
E todos nós, você e eu, todos nós fomos chamados para sermos acolhedores. Todos nós. Você já imaginou uma criança? Eu sempre participei dos dois partos da minha esposa e sempre via elas vindo para lavar, acompanhei ali na enfermaria, esqueci o nome lá daquela parte. Você já imaginou aquela criança que acaba de nascer, se o pai fala, não gostei muito não. Pode deixar ela aí, depois eu vou fazer outra. A enfermeira, pode deixar aqui? Tá bom. Por que nós não fazemos isso? Porque nós sabemos que é um recém-nascido. Um recém-nascido precisa de cuidado. O recém-nascido precisa de roupa. O recém-nascido precisa de comida. O recém-nascido precisa de calor materno, de calor paterno. Precisa da voz do pai, da voz da mãe, para acalmar ele. Precisa de alguém levantando de madrugada, acordando de madrugada e fazendo aquela criança parar de chorar. E você chora para ela parar e ela não para de chorar. Eu não sei por que nós pais pensamos que menino não pode chorar. Não, vai acabar a pilha, pastor. Deve ser isso, que a gente está preocupado, não quer gastar mais pilha. Deixa o menino chorar um pouco aí. Eu acredito que Zezé de Camargo chorou muito quando era menino. Para ter uma voz bonita. Ficou forte a voz, vai. A voz fica forte, você sabia disso? Fica forte. Mas a gente tem essa ideia. Mas presta atenção, deixa eu falar aqui para você. Nós não deixamos as crianças dessa maneira. Porque nós compreendemos que as crianças, elas precisam ser acolhidas. Jesus chamou você para ser um acolhedor. Você vai ouvir muito isso agora, meu filho. Você vai ser acolhedor. Eu acho bonita essa palavra. Algo acolhedor. Não parece a casa da avó? Não é casa da avó que é acolhedor. É ou não é? Não, tem coisa melhor que a casa da avó. Casa da avó, você chega lá... É estratégia, já tem a balinha em cima lá para o menino ver. É aí, tá entendendo? É, bolinho de fubá. Um bolinho temperado com consideração, temperado com carinho, é ou não é? Acolher é algo maravilhoso. E aí fica melhor ainda quando você compreende que acolher é o projeto de Deus para nós. Mateus 28, verso 19. Jesus fala isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele vem ponto e vírgula. E ele explica, como que você vai fazer discípulo de todas as nações? Aí ele fala, ele diz, você vai acolher ele, fazendo essas coisas com ele. Tudo isso aqui é o acolhimento, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E você vai ensinar para eles, filhos, que eu estou com ele todos os dias, como eu estou com você. Amém, querido? Olha, irmãos, eu quero chamar você para nós olharmos para o acolhimento da pessoa, uma das pessoas que eu considero extremamente importante no meu ministério, e somos seguidores desse apóstolo, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência, presta atenção, ele tem uma experiência de ser acolhido de uma maneira tão preciosa, que hoje eu vou escarafunchar o texto do livro de Atos, capítulo 9 para você, e vou tirar coisas lá de dentro que você talvez não tinha visto, que você não tinha percebido. Presta atenção, eu quero chamar você para nós olharmos para o acolhimento de Paulo, o acolhimento que os irmãos da igreja fizeram na vida de Paulo, e ver de forma clara como que nós devemos viver, relacionar com os novos na fé. Amém, queridos? Oh, Deus, aleluia. Você já imaginou? Você pode estar acolhendo um apóstolo Paulo lá na sua célula. Uau! Um pastor Aloysio lá na sua célula. Alguém que vai escrever uma história como esses homens têm escrito. Aleluia! Oh, isso é precioso. É ou não é? O lado ruim, negativo, é que se você não acolher, você pode estar perdendo um Paulo. Se você fica olhando só para você e não vai acolher,
e você vê tanto impedimento para acolher, você pode ter perdido um apóstolo Paulo. Pode ter perdido uma Paula. Quem está me entendendo? Uau! Precisamos de compreender isso. Pense que quando você tiver a oportunidade de fazer o acolhimento de alguém, você está tendo a experiência de escrever uma nova história na vida daquela pessoa. Você está escrevendo uma nova história. Quem está me entendendo? Oh Deus! Você e eu precisamos de compreender que antes das pessoas conhecerem o Jesus que você serve, Ele conhece você servindo a Jesus. Aí você então vai apresentar Jesus para eles. Porque ele não conhece. Você vai ver isso aqui com o apóstolo Paulo. Paulo aconteceu isso. Você vê isso de forma muito clara. Enquanto os evangelhos falam de Jesus como a nossa salvação, para que então nós possamos nos tornar igreja, as cartas pastorais, na grande maioria de Paulo, ela nos ensina como nós podemos viver como igreja. Como que nós podemos nos tornar igreja. Quem está me entendendo? É um verbo que eu gostaria que colocassem no português. Quem sabe um dia nós vamos conseguir ensinar as pessoas. Jesus, os 4 evangelhos nos ensina que nós fomos feitos igreja. Diga, fomos feitos igreja. Isso é o evangelho os 4 evangelhos. Jesus como salvação para nos fazer igreja. Agora, as cartas pastorais é como nós podemos igrejar. Entendeu? Igrejai-vos uns aos outros. Não tem essa palavra ainda, mas vai ter. Igrejar, ou seja, praticar vida de igreja. Viver como igreja. Quem está me entendendo? Ter a prática da igreja no dia a dia. Nós precisamos de compreender isso. Como eu disse antes, as cartas de Paulo nos ensinam a viver igreja. Então nós podemos olhar para o acolhimento que aqueles irmãos fizeram com Paulo e tirar pontos importantes, para nós compreendermos a importância do acolhimento dos novos na vida da igreja. Lá em Atos 9, é onde ocorreu a experiência de Paulo com Jesus. Atos 9. No verso 3, põe por favor no verso 3. Nós vemos que tudo começa ali com a salvação que vem do Senhor. Atos 9, verso 3. Seguindo ele quem? Paulo. Ele chamava Saulo ainda, né? Estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Pum! E ele teve a experiência do novo nascimento. Uau! Ele teve uma experiência, aqui ele teve uma experiência. Cada um de nós temos um momento em que nós temos uma experiência de filiação com Deus. Que nos tornamos filhos de Deus. Que deixamos de ser somente frequentadores de prédio, de reuniões de igreja, e nos tornamos igreja. Tem um momento disso. Que o Espírito Santo nos introduz em Cristo Jesus. Fazendo o primeiro batismo, que é o Espírito Santo nos colocando no corpo de Cristo. Nos fazendo ser igreja, amém, querido? Amém. Ei, todos nós sabemos que isso tem um momento que isso ocorre. Um momento de mudança. Meu irmão, quando alguém é tocado pela cruz, ele é transformado. Quem não é tocado pela cruz, melhora muito. Fica bonzinho. Mas quem é tocado pela cruz, é transformado. Não tem jeito. É diferente. Tem muitas pessoas, me perdoe, tem pessoas, muito não, tem pessoas que frequentam os prédios da igreja. Eu acredito que aqui não tem nenhum não. Mas ele está indo numa reunião de Lions Gospel. Lions Gospel, Rotary Gospel. Então é bom demais estar lá. Tem um pastor bonito lá que fica falando. E é bom demais, a gente acha tão bom lá. Todo primeiro domingo do mês tem ceia. Hoje mesmo tem ceia. E aí é bom demais, é bom, todo mundo acha bom. Mas você não vê mudança na vida dele, transformação. Ele continua resistente à palavra. Ele continua resistente àquilo que Deus está falando. E aí quando ele vai falar da igreja, ele fala assim, esta igreja.
Ou seja, ele não está dizendo, nós como igreja nessa cidade. Ele sempre se refere, não, a igreja videira. Ele não diz, nós como igreja videira nessa cidade. Nós como povo de Deus nessa cidade. Alguém diga amém. Amém. Não estou te exortando não, estou te ensinando. Estou ensinando. Mas Paulo, ele teve uma experiência com Deus. E aqui entra um ponto importante que nós como pastores, pastora Luiz tem batido dessa tecla, falado nos últimos cultos, eu ouvi ele falar muito, eu recebo todos os dias, todos os domingos a palavra que ele ministrou lá, 20 minutos depois eu recebo no meu e-mail. E ele tem falado sobre isso. Nós precisamos, pastor Naor falou sobre isso no treinamento do encontro, nós temos que parar com a ideia que a conversão e a filiação das pessoas só acontece no encontro com Deus. Para com isso, por favor, pare com isso. Não pense assim. Não pense assim. Porque se você pensa assim, você está limitando a ação de Deus. O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele teve um encontro com Deus, uma filiação dele no caminho de Damasco. No meio da estrada, quem está me entendendo? Então, lá na sua célula, presta atenção, pelo menos uma vez por mês, você tem que fazer um apelo. E todas as vezes que tiver visitante, você deve fazer apelo para receber Jesus, para que a pessoa tenha uma experiência de filiação. Romanos 10, 8, 9 e 10 diz, se você crer com o coração e confessar com a boca, você é feito filho de Deus. Então você está lá ministrando, a pessoa está crendo, aí naquele momento você fala, agora eu quero que vocês confessem, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo entrou na minha vida, mudou a história da minha vida, Jesus me transformou, e nesse momento, nós cremos que pela fé ele foi feito filho de Deus. Ele não precisa de um momento, um evento, 3 dias. Pastor, aí o encontro com Deus. Então o encontro com Deus não vai mudar, vai continuar acontecendo da mesma maneira. Porque no encontro com Deus, ele tem uma experiência da filiação dele com Deus. Porque ele já foi feito filho. Mas ele tem uma experiência e ele percebe, pois é isso mesmo, é isso que eu estou vivendo mesmo. E ali a vida dele é totalmente transformada, impactada, mas antes ele já tinha sido feito filho de Deus. Quem está me entendendo? Nós precisamos rapidamente, urgentemente, parar de pensar isso. As pessoas, elas podem receber Jesus lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho. Podem ser feitas filhas de Deus e podem nascer espiritualmente lá no meio da rua, no ponto de ônibus, na beira-rio. Ele pode ser feito filho de Deus. Por quê, pastor? Porque dessa maneira nós estamos fazendo o que o Senhor diz. O Senhor não diz, ide fazer encontro para que as pessoas se tornem filhos meu. Não, ele não disse isso. Ele disse que era para irmos e levarmos a palavra a todos, em todos os lugares. Glória a Deus. É importante enfatizar isso. Isso é o que, pastor? Isso é o que, querido? Isso é, me ajuda, vamos ver, semana passada tinha um banner aqui, isso é o que? Atos 29, isso é Atos 29, prática, algo que não é somente fechado, circunscrito a um evento, mas é algo maior, quem está me entendendo? Em que as pessoas vão ser salvas, lá na sua célula, as pessoas vão ter uma experiência com Deus, e vai ser feito filho de Deus, e você vai perceber, uau, essa pessoa foi mudada, essa pessoa foi transformada, alguma coisa aconteceu na vida dela, oh, aleluia. Eu me lembro o seu nome que eu já... Não, Josué, ser forte e corajoso. Eis que eu te dei essa terra, aleluia. E ele falou, 45 anos já se passou. Josué falou para Moisés, eu continuo forte igual esses meninos aí, eu tenho 85 e continuo forte. Eu falei, Deus, eu quero a unção de Josué. Aleluia. Oh, Deus bom. Chego lá, aleluia. O Josué teve uma experiência com Deus lá na célula. Ele foi feito filho de Deus lá na célula. Ele não tinha tido. Quando ele foi no encontro com Deus, ele já era filho de Deus. Era ou não era, Josué? A vida dele tinha sido mudada, transformada. A ação de Deus.
havia vida na vida dele. Estou mostrando para você. Outra pessoa que falou comigo essa semana, a Gislaine, da mesma maneira também. A Gislaine falando, pastor, eu fui, antes de ir no encontro com Deus, eu fui salva, batizei, comecei a fazer o cursão, aí depois que eu fui ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é um alinhamento de que para ela perceber que tudo aquilo que ela está vivendo é real. Amém, queridos? É real, é verdadeiro. Nós precisamos de ter esse entendimento rapidamente. Glória a Deus. Nós precisamos. Pastor, mas o acolhimento não é a consolidação? Então, é também. Mas é algo mais abrangente. Vou explicar para você por quê. Porque nós tínhamos um modo de ação e agora nós estamos aumentando para que nós possamos abranger mais, ter um alcance maior. Antes, nós esperávamos a pessoa ir ter um encontro com Deus, depois nós procurávamos essa pessoa para perguntar para ela assim, eu quero fazer o curso das águas para você batizar. E fala, não quero batizar. Eu falo, então fica aí então. Não é? O menino nasceu e tal. Aí ele ia no encontro com Deus. Quando ele voltava, você falava assim, você estava segurando o neném acabou de nascer, né? Eu quero fazer o curso das águas com você. Não quero batizar. Tá bom, vou procurar quem quer. Fazíamos isso. E nós perdíamos as pessoas. E as pessoas iam embora. Então nós, compreendendo tudo isso, nós então fizemos um material rico, que usamos o material de todos os pastores e nós também, para que nós possamos parar, diminuir em grande escala a perda dos novos na fé. Alguém pode dizer aleluia por isso? Não somente após o evento do encontro com Deus, mas após o seu encontro pessoal com Jesus, quando ele tiver uma experiência com Deus. E como eu falei para você, nós juntamos esse material que eu considero acolhedor, embasado na palavra de Deus, sem teologismos. Você não vai convidar alguém para ensinar, eu quero ensinar você, quero levar você lá, quero ir lá na sua casa para você estudar a Bíblia. Não é para estudar a Bíblia, eu quero ir lá na sua casa, para juntos nós usufruirmos da presença de Deus. Para juntos nós crescermos na fé para com Deus. Para junto nós avançarmos naquilo que Deus tem para nós, amém, querido? Glória a Deus. Esse entendimento, dotado dessa compreensão, fica mais fácil para mim e para você. E como eu falei para você, quando nós vamos na casa da pessoa, que é isso que eu vou fazer aqui terça-feira, vou ensinar você detalhes tão pequenos de nós dois. Vou ensinar detalhes, por exemplo, você não vai lá para estudar a Bíblia. Eu não gostaria de alguém lá na minha casa estudar a Bíblia comigo, mesmo sendo pastor. Eu vim cá estudar a Bíblia com você. Está preparado? Sai fora, meu. Faz um negócio mais quebra-gelo aí. Agora, se alguém falar assim, pastor, queria lá para estar com o Senhor, para nós lermos alguns livros e lermos algumas coisas, para nós tocarmos mais a essência de Deus, a realidade de Deus, para nós crescermos em fé. A pessoa está com fome, amém? Está com fome de Deus. Vamos lá para o apóstolo Paulo, senão ele vai embora. Atos 9, verso 3. Atos 9, verso 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Você sempre falou que ele caiu do cavalo, né? Eu não sei se ele caiu do cavalo, se ele caiu sem estar no cavalo, ou se era num camelo, eu não sei o que era, mas diz que ele caiu, então pronto, acabou. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha o verso 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ninguém chama ele de Senhor, se pelo Pai não lhe for revelado. O apóstolo Paulo já tinha sido feito filho de Deus aqui. Aqui já era filho de Deus, nesse momento. Porque ele chamou ele de Senhor. Agora olha que impressionante, irmãos, presta atenção.
ele sabe que ele é Senhor, mas não conhece ele. Todo mundo que é feito filho de Deus, ele sabe que ele é Senhor, mas não conhece ele. E agora o acolhimento vai mostrar a ele. Você vai ver lá na frente que o acolhimento que fizeram com ele abriu os olhos dele para ele ver quem era esse Jesus. Quem está me entendendo? Aí você está pensando que apóstolo Paulo é o único que é inimigo de Deus, persegue a igreja. Você está muito enganado. O apóstolo Paulo, éramos todos nós sem Jesus. Todos nós. Quero que você compreenda isso. Romanos 5, você entenda isso. Todos nós éramos como Paulo. Todos. Você e eu perseguimos Jesus, perseguimos a igreja. Era assim. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo de condenação, separados de Deus. Olha Romanos 5, verso 12. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o verso 18 aí de Romanos 5, verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa, as pessoas que ofenderam Jesus, Adão ofendeu Jesus, e todos os outros homens também ofenderam. Todos os outros homens eram contra Deus, eles eram anti-Deus. E depois que Jesus veio, eles não são mais anti-Deus, eles passaram a ser anticristo. E eles são tão anticristo que eles vão levantar um rei no meio deles, para que ele represente todos os anticristos, e ele vai ser o anticristo que vai dominar a terra. Sim, na grande tribulação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém? Glória a Deus. Não foi só Paulo que era contra Cristo. Todos nós, sem conhecermos Jesus, éramos contra Cristo. Mas quando nós olhamos em Atos 9, aí você vai perceber, aqui em Atos 9 você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele representa a mim, a você e todos os outros que virão a receber Jesus no nosso meio, que é contra Deus. E quando ele é feito filho de Deus, então ele não conhece Deus. Por que ele não conhece Deus? Porque ele sempre criticou, ele sempre ofendeu, ele sempre foi contra, ele sempre não aceitou. Como ele nunca aceitou, ele criticava. Então para ele agora, ele não sabe ter uma experiência de relacionamento com esse Jesus. Então alguém agora precisa de ensinar ele, como alguém que pega uma criança e acolhe uma criança, a mãe, o pai que acolhe e cuida, e dá leite, e dá roupa, e cuida, e põe para dormir. Ou seja, da mesma maneira, nós precisamos ou devemos pegar esses recém-nascidos em Cristo Jesus e ajudarmos eles a caminharem. Quem está me entendendo? Verso 6 do capítulo 9. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer. O apóstolo Paulo, olha aqui, queridos, não era um homem estudado, estudou aos pés de Gamaliel, um homem doutrinado, um homem que conhecia, sabia de tudo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele: vai lá para Damasco, para que você então possa aprender como ser igreja. Vão dizer para você como fazer. Aí eu começo a entrar aqui de coisas que eu percebi. Por exemplo, a palavra Damasco. Damasco no original é lugar de silêncio onde se faz tecido. É o lugar onde o tecido é feito em silêncio. Salmo 139 diz que o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães, dentro do útero de nossas mães. Espiritualmente, nós estamos sendo feitos no silêncio de Deus, talhado, trabalhado. Deus está movendo em nós. Quem está me entendendo? Eu falei para vocês que às vezes falei durante muitos domingos, dizendo para você que nós divinizamos Pedro, divinizamos João, divinizamos os apóstolos e pensamos que eles são diferentes de nós. Então, às vezes também nós divinizamos Paulo e pensamos que Paulo é diferente de mim e de você. Paulo era como você e eu, éramos não somente distantes de Deus, éramos inimigos de Deus como Paulo. E ele teve um encontro, uma salvação pessoal, um encontro pessoal com Cristo. Foi feito filho de Deus. E agora ele
não sabe o que fazer. Presta atenção, irmãos. Todo neném que nasce, ele não sabe o que fazer. Ele precisa ser orientado. Ele precisa mostrar para ele que a noite foi feita para dormir, o dia foi feito para acordar. Então, se seu filho fica acordado à noite e dormindo durante o dia, deixa a luz acesa, faz bastante barulho na cabeça dele. Se for preciso, grava ele chorando e põe bem alto o som. Deixa esse abençoado acordado com a luz acesa, conversa com ele, deixa ele acordado. Vai dormir só na hora que tem que dormir. É o sono dele daquele dia, mas não deixa ele dormir a noite inteira não. Porque se ele dormir a noite inteira, você vai ficar acordado a noite inteira com ele. Menino não sabe, você tem que ensinar. Você tem que ensinar onde é o quarto dele. Su quarto, su berço, mi cama. E de mi mãe, minha esposa. Tá lá, filho. Aqui papai e mamãe. Aí o casal põe o filho no meio, o menino cresce, fica lá. O menino está separando o casal e ele não está vendo. Menino não sabe, novo convertido não sabe, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como caminhar, ele não conhece a palavra, ele não sabe orar, ele não sabe ler a Bíblia, ele não sabe jejuar, ele não sabe essas coisas. Você tem que ensinar, nós temos que ensinar, até como orar. Como é que ora? Você fica aqui junto comigo aqui, Senhor Deus, eu te amo, Senhor, eu recebi o Senhor na minha vida, é assim que ele vai orar. A primeira vez que você foi andar de bicicleta, não ficou tão mecânico. Eu estou andando aqui, que hora que eu freio aqui, que hora que eu freio aqui, como é que eu pedalo ali, tem que equilibrar aqui, tem que olhar para a esquerda, para a direita. Não, já caí 3 vezes nesse íntere. Parece mecânico, mas é o aprendizado, quem está me entendendo? Olha aqui o que o Senhor fala, vai para lá, Paulo, para que você vai para o lugar de silêncio, para o lugar onde você vai ser trabalhado, para que você possa ouvir como você vai fazer. Ele não sabia, vão te dizer o que fazer, presta atenção. Quando uma pessoa tem experiência do novo nascimento, quando é que a pessoa tem uma experiência do novo nascimento, pastor? Está escrito aí, quando ele cai do cavalo, quando ele cai da arrogância dele, quando ele cai da soberba dele, quando ele cai da independência de Deus, quando ele cai do orgulho dele, quando ele cai, quando ele percebe que ele não é nada, não tem nada, não consegue nada, e ele então fala, poxa vida, eu preciso de Jesus na minha vida. Ele cai em si, ele percebe. Por isso nós oramos, Senhor, gera uma circunstância na vida das pessoas, e você deve continuar orando, porque não é só no encontro com Deus não, continue orando aqueles 5 tópicos, gera uma circunstância na vida dessa pessoa. Em outras palavras, Deus, quando o Senhor quiser, puxa o tapete dele. É isso. Gera uma circunstância para que ele perceba que sem o Senhor ele não vive, que ele não pode respirar sem o Senhor, ele não pode dormir, não pode acordar, não pode comer, ele precisa do Senhor, ele carece do Senhor. Eu declaro salvação na vida dele. Fecha a boca, diabo, fecha as portas do inferno, porque ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Essa compreensão, esse entendimento, é precioso isso. Vai lá, que eles vão falar o que você deve fazer. Por que nós devemos acolher, pastor? E dizer para essas pessoas o que eles devem fazer? Porque elas não conseguem enxergar o caminho. Elas não sabem o caminho. Elas conhecem as coisas naturais e o mundo. Elas não conhecem as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eles agora são novos na fé. Eles não têm as suas faculdades espirituais aí já despertada, eles precisam ser ensinados. Quem está me entendendo? Tem gente que é crentossauro e ainda não tem as faculdades espirituais despertadas. Você fala para ele fala, não compreendo esse negócio de oferta e de dízimo não, porque não tem ainda, ele ainda está ele é nascido de novo, mas ele ainda vive cego, ele vive sem compreender. Agora imagina um novo na fé, recém-nascido. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra. Oh, aleluia. Todo homem precisa levantar da terra para olhar para o Senhor. Precisa de levantar da terra para entrar em Damasco. Precisa de se abrir para Deus. Aleluia. Você sabe quando foi que Saulo foi salvo? Eu acredito que ele foi salvo na morte de Estevão. Eu acredito. Que a Bíblia Sagrada diz que eles tiraram as roupas e colocaram as roupas aos pés daquele jovem Saulo.
Ele estava lá na morte de Estevão. E Deus faz referência, o Espírito Santo mandou fazer referência, porque ali Saulo foi marcado para a salvação. Tem pessoas que você está orando por ele, presta atenção. Deus marcou ele para ser salvo. Meu filho, pode ficar tranquilo, ele vai cair do cavalo. Ele vai cair em si. Ele vai cair da arrogância, da prepotência, da independência. Ele vai. Deus é maior. Não há Nabucodonosor para Deus. Aleluia. Olha o que Paulo pergunta, irmãos. O que Paulo pergunta? Quem és tu, Senhor? Uau! Achei maravilhoso isso, porque esse Senhor aqui, ele está falando realmente daquele que tem o senhorio sobre todas as coisas. Não é incrível isso? Paulo chama ele de Senhor, mas não o conhece. Aleluia! Aleluia! Aí o verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, ele não podia ter discernimento espiritual, ele é recém-nascido, ele é novo na fé, aleluia! E guiando pela mão, alguém guiou Paulo pela mão, alguém pegou Paulo pela mão, acho isso precioso, pegou ele, vem cá por favor, e guiou ele pela mão, um general romano, um homem capaz, um homem que ninguém falava para ele o que deveria fazer, ele sabia, ele mandava, pegou ele e guiou ele pela mão, ele não sabia, dependente. Obrigado querido, todo novo na fé precisa ser guiado pela mão, precisa ser ajudado, precisa ser ensinado, precisa ser acolhido. Quem está me entendendo? Não tem como, irmãos. Isso é a maneira de nós fazermos Mateus 28 cumprir em nossas vidas, Marcos 16 se cumprir em nossas vidas. É maravilhoso isso. Paulo foi guiado pela mão e levaram ele para Damasco. Como eu falei para você, Damasco é lugar silencioso onde se tece o pano. Oh, Deus amado. Deus trabalha em nossas vidas, tecendo o que Ele quer, da maneira dEle. Aí lá no verso 7 e verso 8, nos mostra que Paulo nada podia ver. Quando uma criança nasce, já falei isso já 300 vezes, é enjoado, né? Mas talvez tenha uma pessoa aqui que não ouviu, você vai ouvir. Quando o neném nasce, e a gente fica igual o bobo lá, papai, está olhando para o papai. Tá não, ele não está vendo nada, só um vulto. Só está vendo vulto. Só vai passar a ver, começar a clarear os olhos a partir do 3º mês. Ele conhece sua voz, porque ele ouvia a sua voz que estava dentro do ventre, ele conhece a sua voz, conhece seu cheiro, porque quando ele nasceu ele sabia que era o cheiro do pai, mas ele não vê nada. Pastor, eu não acredito que não vê. Tudo bem, velho. Não tem problema não, lê lá depois. Lê lá na medicina que você vai ver. Aí, ele não vê nada até o 3º mês, é tudo vulto. Por que ele não vê, pastor? É óbvio, ele estava sendo gerado lá em Damasco. Quando ele nasce, se ele olhasse de uma vez na luz, ele ficaria cego. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Quando a luz de Deus, que é o sol da justiça, brilhou na terra ao meio-dia, ele ficou cego. Perdeu a visão natural dele. Então, a criança, ela não vê nada. Ela é recém-nascida, é novo na fé. Ele precisa ser ajudado, precisa ser guiado. Quem está me entendendo? Ele precisa ser direcionado, guiado pela mão. Paulo tinha vida de Deus, ele era filho de Deus, mas estava cego, precisava ser conduzido. Quando alguém nasce entre nós, querido, ele precisa ser acolhido, porque caso contrário, ele, se novo na fé, pode nunca vir a ver, nunca enxergar. E ele vai pensar na vida dele, que é normal ele viver uma vida cristã dessa maneira. E é o nosso privilégio, nosso compromisso de dar direção aos mais novos na fé. Quem está me entendendo? Ele não consegue ver claramente. Isso é acolher. Isso é escrever uma nova história na vida desta pessoa. É mudar a história dela. Você está escrevendo uma nova história pela eternidade na vida de uma pessoa. Isso é precioso, irmão. Nós precisamos acolher os novos, direcionar eles para a célula, guiar eles,
nessa caminhada que o Pai tem para eles. Nós precisamos direcionar eles ao batismo, ao culto de celebração, ao cursão, ao encontro com Deus. Quem está me entendendo? Lá no verso 9 nós vemos outro princípio. Verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É interessante, todo mundo que nasce de Deus, ele fica tão impactado, seja onde for que ele teve o seu encontro pessoal. Não é só no encontro com Deus. Quando ele nasceu, ele fica tão impactado que ele para de comer e para de usufruir das coisas do mundo. Pelo menos por um curto espaço de tempo. Se não tiver alguém para ir lá e ajudar ele está num limbo. Ele está entre um mundo e outro. Se não tiver quem falar para ajudá-lo, por isso aqui a Bíblia Sagrada diz que ele foi ao 3º dia. Ao 3º dia. E isso é extremamente importante. Se alguém tem uma experiência de novo nascimento, seja numa célula, seja no culto, seja se ele converteu aqui no domingo à noite, se ele recebe um telefonema, ele converteu no domingo à noite, ele recebe um telefonema na segunda, uma mensagem na terça e uma visita na quarta, há grande chance dessa pessoa ser inserida no corpo. Grande chance. Não tenha dúvida disso. Grande chance dele ser inserido na igreja local. E nós sabemos que o número 3 fala de uma ação completa aqui na terra. O número 7, a ação completa do céu. Por isso 3 e 10 fala de completude total. 3 e 7 dão 10. Se nós queremos ter um acolhimento eficaz, nós devemos lutar por essa meta de uma visita até o 3º dia, pois isso fala de uma ação completa. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Preciso finalizar. Pastor, quem pode ser um acolhedor? Vamos olhar na história de Atos 9. Se você olhar na história de Atos 9, você vai ver quem pode ser quem é acolhedor. Você sabe. Olhando a história você vê. Olha o verso 10. Vamos olhar quem acolheu Paulo, porque se nós olharmos quem acolheu Paulo e em que condições ele acolheu Paulo, você vai descobrir quem são os acolhedores. Verso 10. Ora, havia em Damasco um irmão? Não, um discípulo. Só discípulo se dispõe ao projeto de Deus. Havia um discípulo chamado Ananias. Guarde o nome Ananias aí, que tem algo dentro do nome de Ananias para você. Disse-lhe o Senhor numa visão. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vamos ver aqui. Não, nesse pedacinho aqui tem 4 coisas. Primeiro, ele chamou Ananias. Ele não chamou quem não era. Ele não chamou não Ananias. Ele chamou Ananias. E a palavra, o nome Ananias, vem do hebraico Shanania, que significa amigo gracioso. Alguém cheio da graça de Deus. Quem não é cheio da graça de Deus, ele não consegue passar graça de Deus. Mas quem é cheio da graça de Deus, quando ele falar, ele vai falar graça de Deus. Shanania. Amigo gracioso, amigo cheio de graça. Deus não chamou, o Senhor não chamou, não fez conexão e não chamou quem não era cheio da graça. E ele era, segunda coisa, ele era discípulo. Diga comigo, discípulo. A palavra discípulo é seguidor de perto, próximo. Olha aqui, irmãos. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Aí você vai se identificar. 3 na Bíblia, na Bíblia foi assim e hoje também é. Presta atenção. Tem seguidores ocasionais. Me perdoe, tem um antes, né? Multidão. Seguidores ocasionais e seguidores de perto, que é chamado de discípulo. Multidão, seguidores ocasionais ou discípulo.
Multidão é aquele que frequenta, ouve, acha bonito, come pão multiplicado, come pão multiplicado, come peixe multiplicado, recebe bênção, cura, milagre, mas ele não tem compromisso nenhum, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a vida da igreja. Ele acha que a igreja é videira. A igreja não é a videira é uma igreja local. A igreja é o corpo de Cristo na face da terra. É a santa e universal assembleia que Deus fez em toda a terra, em todas as épocas, amém? Então, multidão não tem compromisso. Multidão vai ser o primeiro que vai mandar, crucifica o pastor, põe ele na cruz. Vai ser o primeiro. Fizeram isso com Jesus. Colocaram o ramo para ele. Falou para ele, Maranata, aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aí depois, uma semana depois, 2 dias depois, crucifica ele. Me dá Barrabás e mata esse aí. E, historicamente, Flávio José disse que Barrabás também tinha o nome de Jesus. Jesus o Barrabás e Jesus o Cristo. Eles escolheram Jesus o Barrabás. Essa é a multidão. A multidão se ofende quando o pastor exorta. Filho não ofende quando o pastor exorta. Quando o pastor exorta, ele fala, isso é para eu crescer. Isso é bênção. Eu preciso crescer, eu preciso de amadurecer mesmo. Preciso ser comprometido, preciso ser... A multidão não. A multidão fica olhando e fica julgando Jesus. Fica julgando o pastor. Espero que não tenha multidão aqui. Mas é importante falar porque você pode ensinar os outros. Seguidores ocasionais são aqueles que têm compromisso quando a coisa está boa, mas não, agora não estou sentindo vontade. Eu não até ia, mas eu não senti vontade. Eu ia na célula, mas não estou sentindo vontade. Então é ocasional. Quando der, ele vai. Quando der, ele se compromete. Quando der, ele lidera. Não, agora eu não quero mais liderar, não. Toma a célula aí, como se a célula fosse minha. Ou de um dos discipuladores. Toma a célula, Johnny. O Johnny fala, não, a célula não é minha, não. Entrega para quem é dono. É o seguidor ocasional. E o discípulo é aquele que a palavra discípulo tem a mesma origem da palavra disciplina. Discípulo é aquele que anda na disciplina do Espírito Santo. Em linha com aquilo que o Espírito Santo tem. Quem está me entendendo? Quem é discípulo, cuida das coisas da casa do Pai. Quem é discípulo é acolhedor. Quem é discípulo é vencedor. Somente discípulo acolhem. Ananias era um discípulo. Tem algum discípulo de Cristo aqui? Amém. Aleluia! Então nós teremos muitos acolhedores. Porque discípulo tem disposição. É testemunha, é Marte, é Martus. Amém, querido? Amém. Terceiro, quando foi que Ananias percebeu que tinha alguém para ser acolhido? Ó, amado pastor, ele não estava jogando videogame. Ele estava orando. Não, pode, tudo bem. Eu falei, até tem que consertar algumas coisas aqui. Eu falei de jogar videogame porque eu não dou conta de jogar, então a última coisa que eu faço. Fiz brincadeira aqui a respeito dos homens, negócio de roupa. Tudo é verdade que eu acredito, mas só que eu falava, ser homem não é cuspir no chão e ficar bravo, não. Ser homem é pagar a conta, é ser responsável. Ser homem é ter compromisso, é não entregar a sua célula quando as coisas apertam, entendeu? Ser homem é liderar. Isso é ser homem. Ser homem é liderar na casa de Deus. Eu não estou falando que você não é homem, não. Estou dizendo o homem que parece com Deus. O homem que parece com Deus é o homem que está em linha com o projeto de Deus. Ele sabe, eu sou sacerdote da minha casa. Eu sou o primeiro que ora aqui em casa. Eu sou o primeiro que fala, vamos orar. Eu sou o primeiro que fala, vamos jejuar por isso. Vamos crer, vamos caminhar em fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então as irmãs sabem, né? Quando você for relacionar, olhe um rapaz desse jeito. Que esse está parecendo, está na linha para você. Ele vai ser o sacerdote na sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Sim, liderar na sua casa é o projeto de Deus, o sacerdócio de Deus. O diabo ele quer fazer o contrário, por isso que tem a rainha do céu para tentar tirar o governo de Deus através dos homens. Quem pode dizer amém? Amém. Falei em amor, não exortei. Aleluia. Quando foi que Ananias percebeu? Quando ele estava orando pelos problemas dele. Note, não. Porque se ele estivesse orando pelos problemas dele, pela dor no joelho dele, pelo umbigo dele, ele não tinha visto, ele estava orando pela igreja. Ele estava orando pela célula dele.
Foi por isso que ele teve olhos para ver. Oh, aleluia. Aleluia. Ele não estava olhando para os seus problemas, ainda que nós os temos. Alguém aqui tem problema? Não precisa levantar a mão, deixa só eu levantar. Tem, mas ele não estava orando, porque quando Deus mostrou para ele, ele estava possivelmente orando pela igreja, pelos novos na fé. Aí entra o quarto ponto, para nós terminarmos, ainda nesse verso, nós vemos o quarto ponto que a Bíblia Sagrada diz no verso 10, ao que respondeu Ananias, Senhor, eis-me aqui, aleluia, diga, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus bom. Aleluia. Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, nada de esquerda, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Glória a Deus. E viu entrar, olha que coisa preciosa, Saulo estava orando, e Deus tinha mandado uma mensagem no WhatsApp dele. Está escrito aí que Deus mandou. Ele mandou uma mensagem, Ananias está vindo, fica na fé, meu truta. Está escrito aí, no verso 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. Deus já tinha falado com Paulo. Deus já tinha mandado uma mensagem para Paulo. Quem pode dizer aleluia? Aqui no verso 11, Ananias recebe uma fichinha de acolhimento, né? Vai lá acolher Saulo. É óbvio, se fosse você ou eu, faria a mesma coisa. Senhor, mas esse Saulo aí não é aquele camarada lá que mata todo mundo, que Estevão morreu lá e estava lá. Não é esse homem que está... Porque quando ele saía para matar, presta atenção, você acha que ele matava só os homens? Ele matava todos, mulheres, homens, crianças, bebês, mulheres no ventre, mulher com neném no ventre, matava todos. O povo tinha pavor, tinha medo dele, e óbvio que Ananias falou assim, será que esse negócio não é uma mensagem, isso não é uma mensagem que está com vírus não? Chegou aqui para mim ir lá, é esse mesmo. E ele, é interessante porque ele coloca motivos de impedimento, de empecilhos. Oh, irmãos, presta atenção. Você está achando que é só Ananias, né? Não, somos nós. Que alguém fala, vai lá e cuida, e fala, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, e essa pessoa acha que ele nem quer Deus mesmo nada. Não é bem assim. Ah, não, outra hora eu vou, em outro momento eu vou. Uau. Mesma coisa de Ananias. Mas se Ananias não tivesse se deixado ser convencido pelo Espírito, ele teria perdido Paulo. Oh, uau! Não é chocante? Não dá um... Quando eu pensei nisso, me deu um trem ruim assim, pensando, uau, eu abri a Bíblia, não ter o livro de Romanos, não ter o livro de Gálatas, não ter Efésios. Quem vai falar para mim da graça de Deus? Se depender dos outros, eu acho que eles vão voltar à lei. Porque foi Paulo que disse para os outros, não voltem com a lei, sigam na graça. Não te dá um mal-estar pensar nisso? Pensar que você vai ter o Velho Testamento dessa grossura e o Novo Testamento bem fininho. Só a carta de Pedro, de João, Tiago. E talvez nem teria, porque Paulo pode ter até influenciado eles para escrever. Paulo está escrevendo, nós vamos escrever também. Olha aqui, irmãos. Muitas vezes nós recebemos esta incumbência de acolher alguém e nós colocamos impedimento, empecilhos. Eu fico imaginando que Ananias não sabia o quão preciosa era aquela visita. Ele não sabia. E eu quero lembrar vocês, lembrem-se, que tem muitos Paulos e muitas Paulas para serem acolhidos. Não percamos. Mas apesar do questionamento, ele se deixou ser convencido e foi. E olha que precioso, quando ele chega lá, quando Ananias vai acolher o novo na fé, Paulo, a Bíblia relata que ele foi curado fisicamente.
ele foi batizado no Espírito Santo, ele se levantou, foi batizado nas águas, se alimentou, se fortaleceu. Por que tudo isso aconteceu, pastor? Porque alguém se dispôs a ir lá a acolher ele. Atos 2, 17. Atos 9, me perdoe. Atos 9, no mesmo lugar. 17. Olha lá. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, uau, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Aleluia! Imediatamente lhe caíram dos olhos as cegueiras espirituais, e tornou a ver a seguir. Levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Aleluia! O que Paulo fez depois que ele se sentiu fortalecido, que ele foi alimentado, que ele foi curado, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele batizou nas águas? O que ele fez? Aí no final do verso 19, ele então decidiu ficar no meio dos discípulos. Ele decidiu ser discípulo. Aleluia! Olha, está escrito aí. Ele decidiu. No acolhimento, novo na fé, trabalhado por Deus em todas as áreas da vida dele. E ele então decide ser também discípulo. Aleluia! Em verdade vos digo, que a partir do presente momento, nenhum dos que por aqui nascer na fé deixarão de ser acolhidos. Alguém ligue isso na terra. Se você compreender que o acolhimento padrão, ISO JC 2007, ISO JC 2007, é o ISO de Jesus mesmo, né? Se você compreender isso, você vai ver a confirmação de Deus, como foi com Ananias, que acolheu Paulo. Apenas creia, meu irmão. Somente creia e acolha. No verso 20, fica de pé. Diz que Paulo, após a visita, olha o verso 20, irmãos. Olha o verso 20. Olha o verso 20. Lê lá, lê por favor junto comigo. E logo pregava a Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Oh, aleluia! Não importa quem foi, não importa. Sempre falo para as pessoas, quando você é atropelado por um velocipe, uma motoca, como é que chama hoje? Motoquinha. Não acontece nada com você. Olha aqui. Mas deixa um tremião carregado bater em você lá na BR para ver se não vai mudar alguma coisa. Alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai ser mudada na sua vida. Presta atenção, irmãos. Quando nós somos atropelados pela cruz de Cristo, alguma coisa muda. Aliás, muita coisa muda. Glória a Deus. Se você compreender o que eu estou dizendo e decidir escrever uma nova história na vida desses novos na fé, você vai ver a confirmação de Deus, como foi com Ananias. Me perdoe, Ananias, como foi a confirmação para Ananias que acolheu Paulo. O fruto do acolhimento são discípulos para Jesus. Deixa eu atiçar você aqui. Quem ganhou? Quem acolheu? Quem acolheu apóstolo Paulo, irmãos? Quem foi? Xanania, homem cheio da graça. Ananias, sim ou não? Você consegue imaginar o galardão de Ananias? Consegue? Você consegue imaginar o galardão daquela irmã que pregou para o pastor Luiz quando ele tinha 12 anos de idade?
Você consegue imaginar, pastor Luiz, o galardão da professora do pastor Marcelo Almeida, que com 8 anos de idade ela ensinou Jesus para ele? Quantos Aloyses, Marcelo, quantos Paulos, quantas pessoas, quantas homens de Deus, mulheres de Deus, estão nascendo nesses dias na fé, vão nascer após esse dia na fé, e nós iremos acolher, iremos experimentar, usufruir. Meu irmão, minha irmã, hoje mesmo, se disponha a ser um acolhedor. Tome essas pessoas, esses novos na fé, pela mão e guie elas com graça. Seja Xanania, cheio de graça. Tenha este coração, tenha esta atitude de discípulo, e você vai ver Deus confirmando o seu trabalho nele. A Bíblia Sagrada diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Esses dias atrás, Deus deu uma palavra para nós. Algum tempo Deus estava falando isso comigo, tem falado. E eu fiz algumas perguntas para Deus no meu espírito. E 2 pessoas se aproximou de mim e falou o que eu tinha acabado de falar com Deus, estava falando com Deus. E uma das coisas é que o que nós temos edificado tem chegado como aroma suave para o Senhor. Nós temos edificado uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja. Nós temos conquistado a nossa geração, temos conquistado a próxima geração para Cristo, através das nossas células que se multiplicam pelo menos uma vez no ano, ou se multiplicam. Deus tem nos chamado para isso. Lembre-se que você foi chamado para ser um acolhedor, um discípulo, um vencedor. Jamais, me ouça, jamais negocie o seu chamado. Eu creio que eu fui duro ao falar que homens lideram. É verdade. Mas eu não posso deixar de dizer para você, me perdoe pela dureza da palavra, mas eu não posso deixar de dizer para você que Deus espera que você seja sacerdote na sua casa. Cada membro um sacerdote. Deus não vai cobrar da sua esposa a responsabilidade da casa. Vai cobrar de você. Se você ir lá em Gênesis, você vai ver que quem pecou primeiro foi Eva. Mas quando Deus veio conversar, Ele nem chamou os dois para conversar. Ele só conversou com Adão. Ele foi atrás de Adão. É o sacerdócio. Como eu disse, pode ter sido duro, me perdoe, mas me ouça. Ouça a voz de Deus. Se posicione na sua casa. Se posicione como um líder de célula, como alguém que é Ananias, como alguém que se importa com o corpo, não como uma multidão ou frequentador ocasional, mas como um seguidor de perto, que se ocupa, que tem coração, que se dispõe
a acolher. Se dispõe a ser acolhedor. Tem esse coração. Tem essa atitude. Tem essa disposição. Fala para o Senhor isso. Senhor, eu vejo, Deus, que eu preciso ser acolhedor. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou tantas coisas comigo. Uma delas foi que alguém pode dizer: pastor, mas eu não fui acolhido. Então, foi bom? Não, não foi, pastor. Então, você sabe o quanto não é bom. Faça o que é bom. Não foi bom, foi ruim. Então faça o contrário do que fizeram com você. Acolha. Cuide. Na terça-feira eu vou falar sobre as 10 palavras, os 10 encontros desse acolhimento. Por que cada um deles está colocado onde está? Como que nós cremos que Deus vai movendo e falando e fazendo e edificando. Mas antes disso, eu quero orar com você. Ninguém vai orar por você agora. Ninguém vai impor a mão sobre você. Você vai orar se dispondo ao Senhor, dizendo: Deus, eu disponho o meu coração. Como Ananias fez. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala para ele. Faça um barulho de oração neste lugar. Eu creio que o barulho de oração é um dos barulhos mais bonitos que pode ser ouvido do céu. A oração do povo de Deus. Mãos santas sendo levantadas. E dizendo: eis-me aqui, Senhor, para ser acolhedor. Para ser Ananias. Aleluia! Eis-me aqui, Senhor, para ser acolhedor, para ser instrumento do Senhor, para ser Ananias. Às vezes, em mim mesmo, eu vejo tantos empecilhos, impedimentos, mas eu me disponho a ser Ananias. Eu abro meu coração para cumprir o chamado. O Senhor me chamou para isso. Jamais negocie o seu chamado, irmão. Jamais negocie o seu chamado, irmã. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui com coração e com disposição de ser Ananias? Levanta as suas duas mãos bem alto ao Pai e fala para Ele: Senhor, eis-me aqui para ser Ananias. Envia-me, Senhor, eis-me aqui para acolher, para ser instrumento, para com graça, com cuidado, com dedicação, cuidar dos novos da fé, ó Pai. Aleluia. Tu és o bom, bom Pai.
Aleluia. Eu sei que você pensou assim: pastor, quando nós fizermos acolhimento, vai acontecer a consolidação? Óbvio. Qual foi o primeiro? Quem foi que acolheu Paulo? Quem foi? Quem foi? Ananias. E depois? Depois, para onde Paulo foi? Quem foi cuidar de Paulo depois de Ananias? Quem foi? Hã? Diga, Barnabé. Quem é Barnabé, pastor? Barnabé significa homem da consolidação, homem da consolação, o apóstolo da consolação. Deus falou muito claro comigo quando estava fazendo esse material. Deus falou comigo: se nós acolhermos as pessoas, eles serão consolidados no corpo. Eles vão encontrar com Barnabé da consolação. Eles vão ser consolidados. Vai haver a consolação. Vai haver a fundamentação. Quem está me entendendo? Hoje nós iremos participar da ceia. Os irmãos que tiveram encontro com Deus e não são batizados nas águas, você não vai ceiar ainda. Você vai ceiar depois do seu batismo, que vai ser no dia 28 de maio, domingo, aqui no culto. Você vai convidar os seus familiares para estarem aqui. Hoje nós iremos ceiar, fazendo uma aliança entre nós, de sermos acolhedores, homens e mulheres com um coração para cuidar, acolher, dar guarida. Amém. Levante sua mão direita ao Pai. Vamos abençoar os elementos. No nome de Jesus nós abençoamos o pão e o vinho. Que hoje, ao tomar a ceia, nós possamos receber o corpo, o sangue de Jesus, que agora é representado por esses elementos que deixam de ser elementos naturais, mas são elementos que representam espiritualmente para nós hoje. Que o pão possa curar enfermidades, que o sangue possa limpar as manchas, que o sangue de Jesus e o corpo de Cristo partido por nós possa nos fortalecer, nos nutrir espiritualmente, mas sobretudo, ó Deus, que hoje nós possamos, ao ceiar, entrarmos em aliança para um novo tempo entre nós, um tempo de escrever novas histórias na vida desses novos na fé, e que ao escrever novas histórias desses novos na fé, nós possamos estar escrevendo uma nova história para nós como igreja neste lugar. Escrever uma nova história de cuidado, de guarida, de acolhimento, ó Pai. No nome de Jesus nós dizemos amém. Nós dizemos amém, crendo que esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Participe do corpo e do sangue, do pão e do vinho. Tomai e comei, o Senhor diz: isso é meu corpo, que é partido por vós, é meu sangue, que é derramado por vós. É a promessa dele por nós, que possamos discernir esta realidade da verdade do corpo, da unidade da igreja, que somos um. Aleluia! Perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz.
os irmãos. Tem pessoas nos visitando, e os irmãos também que tiveram no encontro com Deus, e pessoas que ainda não foram batizadas. Quando você tomar a ceia, chame eles para orar junto. Vamos terminar orando em grupos. Orando em grupos. Participe junto com seus irmãos. Chame eles para orar. Não deixe ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Nem as crianças. Mas chame para orar, para abençoar a vida um do outro. Aleluia. Tem muitas pessoas sozinhas. Me ajudem. Os irmãos líderes, não deixa ninguém sozinho. Quem está nos visitando, chama ele para orar junto com você. Chama ele, abrace ele. Acolha. Acolha. Aleluia. Aleluia. Everton, tem um pessoal sozinho ali. Ora com eles ali, os rapazes. Não deixe ninguém sozinho. Em tudo. Somos um no Senhor. Perfeito em tudo que faz. Aleluia. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti.